por conta da importância, por conta dos desdobramentos que poderiam acontecer, né, por meio desse encontro. Vocês são aqueles que foram separados para influenciar, para gerar outros no Senhor. E eu me vi dizendo sim também, porque eu sei que a gente vai se encontrar. A gente vai se encontrar ali no sertão, e eu queria deixar pessoalmente essa convocação, sempre nos meses de janeiro e julho, né, nos meses de férias. A gente tem convocado amigos, a gente tem convocado aqueles que têm o coração voltado para aquilo que está no coração do Senhor. A gente tem tocado a trombeta para juntos pisarmos nessas regiões, nesses locais, onde muitos clamam pela manifestação dos filhos, clamam pela manifestação do Evangelho. E eu queria deixar então esse convite a vocês, líderes, né, a organizarem as suas caravanas, trazerem a sua juventude, né, porque muitos que estão ali são jovens, e os jovens são destemidos, são fortes, né, estão vivendo esse período de formação, e muitos, a partir desse primeiro encontro no campo, eu creio, são despertados, né, para um chamado, quem sabe, a longo prazo. Então eu deixo aqui esse convite. De tempos em tempos nós, por meio das redes, fazemos essas convocações, mas existe o site, que é o sertãolivre.org.br. Ali, aqueles que desejarem podem colher mais informações. Amém? Por favor, abra sua Bíblia em 2 Timóteo. Eu sei que houveram outros workshops, e a temática da missão ou de missões, ela foi abordada por outros homens e mulheres de Deus, a partir de outros olhares. Eu queria trabalhar um pouco sobre um dos instrumentos indispensáveis na nossa chamada. 2 Timóteo, capítulo 3. E nós vamos ler a partir do versículo 16. Assim nós lemos na palavra do Senhor. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, útil para a repreensão, útil para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Homem e mulher de Deus, todos, creio eu. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina, porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos, conveniências, enfim. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos, para as fábulas. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida.
combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Onde estão aqueles que amam a sua vinda? Porque amam aquele que vem. Obrigado, Senhor, por tua santa, boa e perfeita palavra, Senhor. Nos rendemos, nos curvamos, Senhor, diante de Ti, diante dela, e pedimos, Senhor, que o Senhor gere em nós da Tua vida, gere em nós do conhecimento, Senhor, que haverá de gerar eternidade, ressurreição, esperança, por onde quer que o Senhor nos leve, em nome e para a glória de Cristo Jesus, Senhor. Amém. 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 Eu queria te convidar a imaginar uma cena, uma situação. Imagine que você esteja numa cama de um hospital, sabendo que está para partir. Imagine que ao seu redor estejam ali familiares, amigos, pessoas amadas, pessoas queridas. O que você diria a elas? Caso você tivesse tempo, se você tivesse pensado na noite passada, refletido nas palavras que você deixaria para essas pessoas, palavras de despedida, o que você diria a elas? Aqueles que estariam ficando. O que as pessoas costumam dizer quando elas sabem que aquilo que elas vão dizer serão as suas últimas palavras? Quais seriam as suas últimas palavras? Eu posso não saber qual seria o exato conteúdo das suas palavras de despedida, mas eu posso dizer com toda segurança que não seriam palavras vazias. Seriam palavras de significância, palavras importantes, Seria, quem sabe, uma última confissão ou uma última declaração de carinho, de afeto, de amor, palavras de consolo e, quem sabe, uma palavra de instrução, ou um último conselho, até mesmo uma última ordem que você julgasse ser importante para aqueles que estariam ficando. Porque foi mais ou menos isso que estava acontecendo aqui. O livro de 2 Timóteo, ou melhor, a carta, a Timóteo a segunda carta a Timóteo foi escrita pelo apóstolo Paulo, e Timóteo era o seu filho na fé, era um jovem pastor de uma comunidade local. E lá no versículo 6 do capítulo 4 dessa mesma carta a Timóteo, nós vamos ficar sabendo que o apóstolo Paulo, ele estava para ser martirizado, estava para ser morto por ter combatido o bom combate. Nós vemos o apóstolo Paulo aqui preso numa prisão romana, segundo vai nos contar o livro de Atos. E nós encontramos ele então condenado à morte, prestes a morrer, escrevendo as suas últimas palavras a Timóteo, e acabou que escreveu para nós também, porque afinal de contas nós também somos filhos na fé do apóstolo Paulo em Cristo Jesus. E uma de suas últimas palavras enquanto vivo, palavras que seriam lembradas por terem sido as suas últimas, essas palavras formam uma exortação. Ele nos deixou uma exortação, uma ordem da parte de Deus para todos aqueles que são discípulos de Cristo Jesus. E qual foi essa exortação? Qual foi essa ordem? Pregue
a palavra, na presença de Deus e de Cristo Jesus, 2 Timóteo 4:1, na presença de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente, pregue a palavra, esteja sempre preparado, a tempo e fora de tempo, pregue a palavra repreendendo, pregue a palavra corrigindo, pregue a palavra exortando com toda paciência e doutrina. As últimas palavras do apóstolo Paulo vão falar a respeito do nosso dever, do privilégio de sermos um povo envolvido, compromissado com a proclamação da palavra de Deus. Mas o apóstolo Paulo não foi o único a deixar palavras de despedida. Houve um outro alguém que também nos deixou palavras de despedida. Em Marcos capítulo 16, versículo 15, ali nós vamos perceber que o próprio Senhor Jesus, Ele nos deixou palavras de despedida, antes de subir aos céus, antes de deixar esse mundo. Ele havia sido morto naquela cruz, ressuscitou, e logo mais ele chegou a aparecer aos seus discípulos, e versículo 15 de Marcos, disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas, a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, em meu nome falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos, e estes ficarão sarados. E depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. E então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. As últimas palavras do Senhor também vão falar do nosso privilégio, do nosso dever de sermos um povo engajado, envolvido com a pregação da palavra. E é por isso que nós vamos gastar alguns minutos falando um pouquinho sobre a razão da pregação, do porquê da pregação. Nós vamos refletir um pouco sobre a natureza, sobre o conteúdo, sobre o porquê que a igreja sempre viveu e sempre vai viver ao redor da pregação da palavra de Deus. Amém? A história da pregação, como todas as outras coisas, ela começa em Deus. A história da pregação começa no Senhor, porque se nós pensarmos bem, quem foi o primeiro pregador, o primeiro a trazer uma pregação? Foi o próprio Senhor. Deus foi o primeiro pregador, e se nós prestarmos atenção, inclusive foi por meio da pregação que o Senhor criou tudo o que há, tudo o que existe, tudo o que existe foi criado pela pregação. Gênesis capítulo 1, no princípio, quando a terra era sem forma e vazia, Deus pregou à existência tudo aquilo que não existia. Aquilo que não existia veio a existir através da pregação da palavra de Deus, através da palavra. Tudo foi feito por meio da palavra de Deus. Onde havia vazio, Deus pregou existência.
Onde havia escuridão, Deus pregou luz. Onde havia morte, Deus pregou vida. Tudo que foi criado pelo Senhor por meio da proclamação da sua palavra, da sua vontade. Ele disse: haja! E porque não existe vazio poderoso o suficiente para contrariar a palavra de Deus, a existência veio a existir. Ela veio a existir por meio da pregação da palavra de Deus. O Senhor foi o primeiro e supremo pregador, e o que Ele diz, o que Ele proclama, o que Ele prega, acontece, porque a sua palavra jamais volta vazia. Ela não volta vazia, ela sempre cumpre o seu propósito. Quando Deus prega, Ele não brinca. Deus não brinca de pregador. Quando Ele prega, Ele está gerando luz. Quando Ele prega, Ele está gerando ordem, Ele está gerando vida, Ele está gerando harmonia. Ele não brinca de pregador. E no capítulo 2 do mesmo livro de Gênesis, ali nós vamos ver mais uma vez o Senhor pregando, dessa vez pregando ao homem, dizendo que a harmonia de toda a criação iria depender desse reconhecimento humano acerca da soberania de Deus. Nós vamos ver Deus pregando que toda a paz e harmonia na terra iria depender da sujeição do homem à sua palavra, à sua vontade. Mas em seguida, em Gênesis, no capítulo 3, nós então somos levados a perceber que existem usurpadores, que existe um espírito usurpador, existem aqueles que, assim como Deus, querem pregar. E então aparece em cena a serpente, e a serpente, ela vem e faz o quê? Prega. Só que essa pregação, ela contraria a pregação de Deus. A serpente engana Eva e Adão por meio da pregação. Ela trouxe um sermão que contradizia a palavra de Deus, e a humanidade pecou por ter dado ouvidos a uma mensagem que não era dele. E como tudo que o Senhor disse se cumpre, porque Deus pregou que se o homem do fruto proibido comesse, morreria. O homem então é separado da fonte da vida, é separado de Deus e passa então a ser mortal. E nessa altura da história, quando a escuridão mais uma vez parecia estar voltando para reinar, Deus, o Senhor, Ele pregou uma mensagem de esperança. Em Gênesis 3,15, nós sabemos que ali Deus pregou sobre Jesus, Ele pregou sobre a vinda e a morte de Jesus. Deus disse à serpente em Gênesis 3,15: porém inimizade entre você, serpente, e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, e este descendente dela vai ferir a sua cabeça, e você, serpente, lhe ferirá o calcanhar. Ou seja, o Senhor ali prometeu que iria enviar um descendente da mulher, e que esse descendente da mulher iria destruir a serpente, ferindo-lhe a cabeça, e ao mesmo tempo a serpente iria lhe causar grande sofrimento ao morder o seu calcanhar. Um descendente de mulher é bem interessante, porque isso estava muito fora de contexto, do contexto cultural da época, muito fora do pensamento comum da época, porque naquela época a descendência não vinha da mulher. Se alguém era descendente de alguém, era de um homem. As mulheres não encabeçavam as árvores genealógicas, só os homens.
Naquela época, se alguém era descendente de alguém, era de um homem, e não de uma mulher. Foi uma pregação fora e além do tempo e da cultura. E eu não sei, eu gosto de imaginar certas coisas, Eu gosto de imaginar que talvez Moisés tenha estranhado aquela mensagem, mas já que não era ele pregando, mas era Deus, ele então escreveu, descendente de mulher mesmo. Moisés não sabia, mas esse descendente da mulher não iria ter descendência de um outro homem, mas de Deus. Jesus seria concebido pelo Espírito Santo, não por um outro homem. E quando nós somos levados a ler o restante do Antigo Testamento, nós vamos perceber a graça de Deus agindo através de homens que são enviados para pregar a palavra de Deus. A humanidade ela havia sido expulsa da presença de Deus, então o Senhor passou a enviar pregadores, pregadores que fariam o povo saber o que estava acontecendo com o coração de Deus. Pregadores que iriam pregar a mesma mensagem que foi pregada por Deus em Gênesis 3,15. Eles iriam pregar a fé no Messias sofredor que estava por vir. Eles iriam pregar a justificação pela fé no Messias que viria. Hoje nós somos justificados pela fé no Messias que veio, mas naquela época o povo do Antigo Testamento era justificado pelo Messias que haveria de vir. E todos os profetas que vieram antes do Messias pregaram a respeito de Jesus, todos eles. E o último profeta antes da vinda de Jesus foi João, o que batizava. E quando João nos é apresentado, ele nos é apresentado no deserto, fazendo o quê? Pregando Gênesis 3,15, pregando. E então Jesus vem. Então um dia o descendente da mulher vem e Jesus é batizado por João Batista no Rio Jordão. E lá Jesus também é batizado no Espírito Santo, é imerso, é mergulhado no Espírito Santo e vai para o deserto ser tentado pela serpente. E no deserto a serpente entra em cena mais uma vez e ela vem e tenta a Jesus pregando, trazendo um sermão. E todos ou talvez 3 sermões, E todos eles têm uma característica em comum. Essas mensagens que a serpente traz no deserto, todas elas têm uma característica em comum. Todas elas atendem à preferência do ouvinte, livrando elas da cruz. Mas Jesus, o Senhor, Ele não cai na tentação, Ele não cai na armadilha de acreditar numa pregação que é centrada nos desejos e centrada nas necessidades do homem. Jesus conhecia a palavra de Deus, palavra que centraliza não a vontade do homem, mas a vontade de Deus. E depois então que Jesus vence a tentação, a serpente no deserto, batizado no Espírito Santo, ele sai e começa a fazer o quê? Pregar. Ele começou a pregar. O ministério do Messias começou com a proclamação das boas notícias do reino de Deus. E logo no início do seu ministério nós vamos perceber o Senhor entrando numa sinagoga e abrindo o texto em Isaías 61, versículo 1. Ele cita o texto dizendo: que o Espírito do Senhor havia ungido o Messias para pregar.
Jesus, o Senhor, enfatizou que havia sido ungido pelo Espírito Santo com o propósito da pregação. E por onde quer que ele ia, por onde quer que ele passava, em qualquer situação, ele ensinava, ele pregava e ia treinando outros pregadores. Pastores, líderes, treinem outros pregadores, deem oportunidade a outros, para que eles possam crescer e ser treinados. E quando chegou a hora do Senhor partir, o que foi que ele disse aos seus discípulos? Vão e preguem. Vão e preguem. Vão e preguem o Evangelho. Vão e preguem a semelhança de Deus. Vão e preguem Gênesis 3,15 a toda criatura. Mas antes disso, Jesus o Senhor deu uma outra ordem aos seus discípulos. Disse-lhes que deveriam esperar pela promessa do Pai. Antes deles saírem pregando, eles também tinham de esperar, tinham de ser ungidos pelo Espírito do Senhor. Eles também tinham de esperar, assim como o Messias havia esperado. Eles tinham de esperar por aquele que desde o princípio esteve diretamente envolvido com o ministério da proclamação da vontade de Deus. O Espírito Santo precisaria estar envolvido. Então, em seguida, Atos 1:8 acontece. Eles obedeceram ao Senhor, esperaram, e então o Espírito Santo veio. Ele foi derramado sobre todos os 120 discípulos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, todos foram batizados no Espírito Santo, e isso gerou uma certa bagunça, um barulho, né? Era tempo de festa, e muitas pessoas foram atraídas ao fenômeno, e o povo acabou ficando confuso. Alguns disseram que os discípulos estavam embriagados em plena luz do dia. E foi aí que o apóstolo Pedro, se levantou, o mesmo que havia fugido, o mesmo que havia negado ao Senhor, mesmo depois de ter vivido tudo aquilo que ele havia vivido com o Senhor, dessa vez batizado pelo Espírito Santo, ele se levantou e fez o quê? Pregou! Pedro se levantou e pregou. Ele pregou Gênesis 3,15 no poder do Espírito Santo, ungido pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Pedro se levantou e pregou o primeiro sermão que gerou a igreja cristã depois de Cristo. Como consequência da pregação de Pedro, a Bíblia vai nos dizer que naquele dia pelo menos 3.000 homens, 3.000 pessoas se converteram a Jesus. Como consequência da pregação, 3.000 pessoas se converteram ao descendente da mulher que havia sido esmagado a cabeça da serpente. A igreja cristã, a igreja do nosso Senhor, veio à existência pela pregação da palavra de Deus. Aquilo que não existia veio a existir
por conta da pregação da palavra de Deus. Eu e você somos frutos da pregação da palavra. Você só veio a crer em Jesus, você só veio a se arrepender porque alguém um dia pregou Gênesis 3:15 a você. E você só continua crendo e se arrependendo porque a igreja continua a pregar todo o desdobramento, toda a consequência de Gênesis 3:15, e muitos outros virão a crer e a se arrepender. A fé virá à existência na medida em que a igreja continuar a pregar a palavra de Deus. Romanos 10:17 vai nos dizer que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da pregação da palavra de Cristo. Até onde cabe nós sabermos, onde não há pregação, não há fé, não há fé salvífica. Onde não existe pregação, não existe salvação. Onde não há pregação, não há igreja. Porque a pregação é o meio escolhido pelo Senhor, é o meio da graça de Deus. A pregação é um instrumento através do qual o Senhor fala, salva, cura, liberta, restaura, fortalece, levanta, purifica, ressuscita. Nós precisamos aprender a honrar o ministério do Espírito Santo. É do Espírito Santo. Precisamos aprender a honrar o instrumento pelo qual o Senhor manifesta a sua graça. Quando uma pessoa é liberada para se aprofundar na palavra, é enviada para um seminário, é enviada para estudar, nós estamos dizendo que priorizamos, que honramos o ministério do Senhor. Quando percebemos que pastores e líderes se dedicaram e se dedicam no aprofundamento da palavra, nós estamos dizendo o quê? Que nós honramos, reconhecemos o ministério do Senhor. Quando a igreja decide enviar missionários ao campo, o que a igreja está dizendo? A igreja está dizendo que entende que a pregação é um elemento indispensável na expansão do reino do Senhor. Assim, a igreja está dizendo que a pregação é algo sem o qual não se estabelece o reino de Deus, que é algo sem o qual não se estabelece a vontade de Deus. O que nós lemos em Romanos 10, 13 e 15: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois como invocarão aqueles em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Mais uma vez, até onde nos cabe saber, onde não há proclamação, não há fé salvífica, onde não há pregação, não há igreja. Tudo foi gerado pela palavra e tudo é mantido pela palavra do Senhor. Por que que nós somos o sal da terra? Por quê? Porque cantamos, porque saímos juntos para uma refeição, porque fazemos boas obras. Nós somos o sal da terra, porque nós somos um povo que se envolve com a
proclamação da palavra, é por causa da pregação que o mundo ainda se mantém conservado, é por causa da pregação que o mundo ainda não se perdeu por inteiro, por completo. Existe uma frase que dizem que foi São Francisco de Assis quem a disse, e a frase é mais ou menos assim. Ela vai dizer: pregue o evangelho e, se preciso for, use palavras. E eu sempre achei essa frase muito bonita, muito nobre, né? Nós entendemos a intenção da frase, né? A nossa conduta, ela tem de ser condizente com a nossa mensagem, né? A nossa mensagem, aquilo que a gente diz e aquilo que a gente é, como nós vivemos, precisa haver uma concordância, precisa haver coerência, né? Não era isso que eu creio que Francisco de Assis queria dizer, mas tem gente que vai pegar essa palavra ao extremo, né? E a gente precisa tomar cuidado, né? Porque, como assim? Se preciso for, use palavras. As nossas ações apontam para Deus? Sim. As nossas ações, a minha conduta revela algo acerca da bondade de Deus. Revela, diz algo. Mas, semelhantemente, toda a criação proclama, toda a criação revela a glória, revela a majestade, revela a grandeza de Deus. Romanos capítulo 1. Só que Gênesis 3,15 não é revelado na criação. Gênesis 3,15 não é revelado em nossa conduta. As pessoas, elas não se convertem a Jesus simplesmente porque nós somos pessoas legais. Não é assim. O que a minha conduta faz é abrir um caminho no coração do perdido, para que eu possa pregar que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. A minha conduta abre um caminho para que eu possa pregar que o Senhor, em graça e em amor, mesmo sendo nós pecadores, enviou o seu único Filho para morrer na cruz do Calvário no nosso lugar, por causa dos nossos pecados, e que Ele nos chama ao arrependimento e obediência à sua palavra proclamada. Precisamos pregar, precisamos fazer uso das palavras, sim. Alguém precisa pregar. É a serpente que quer ver todo mundo calado. Precisamos pregar. E a mensagem é simples. É simples. Qual foi a primeira palavra que o Senhor proferiu no seu primeiro sermão, em Mateus 4,17? Batizado no Espírito Santo, havia sido aprovado na tentação do deserto, e ele então abriu a sua boca e disse: arrependei-vos, arrependam-se, voltem-se. E o que foi que o apóstolo Pedro também pregou no seu primeiro sermão em Atos? Arrependei-vos, arrependam-se. Um dos propósitos da pregação de Gênesis 3,15 é levar a pessoa ao arrependimento. Um dos propósitos da pregação é fazer com que o indivíduo se volte para Deus, perceba que é chegado o seu reino. A pregação e o propósito da pregação são simples. O evangelho é simples. É simples. E o evangelho é tão simples que chega a ser ridículo. O evangelho é tão simples que chega a ser ofensivo, insultante. E por isso o apóstolo Paulo, ele precisou dizer que ele não se envergonhava do evangelho.
por mais escandalizador, por mais ridículo que o Evangelho soasse para o mundo, ele não se envergonhava do Evangelho, porque ele sabia que o Evangelho era e é o poder para salvar todo aquele que crê. É o poder de Deus para salvar todo o que crê. É o poder de Deus. É o poder de Deus. A sua palavra não volta vazia. É o poder de Deus. É simples. É tão simples. Tem gente que deixa de pregar porque acha que não tem informação o suficiente. Muitos deixam de pregar por se julgarem não possuidoras de palavras de sabedoria. Eu sei tão pouquinho. Mas isso é um outro engano. Porque não é a nossa sabedoria, não é aquilo que a gente diz, não somos nós os responsáveis por geração de vida. Não são as nossas palavras que geram salvação, isso é um outro engano. Eu não teria coragem de me colocar numa situação como essa se eu não soubesse que é Deus, o Senhor, quem vem e intervém na proclamação, na nossa pregação. Quem convence é o Espírito do Senhor, não é o homem. Quem convence é o Senhor através das palavras proferidas pelos seus instrumentos. Quando a gente confunde o nosso papel com o papel dele, quando o homem acha que o seu papel é convencer, então ele precisa jogar um pouquinho de açúcar na mensagem, precisa jogar um pouquinho de purpurina, né, porque ele tem que ajudar, né? Nosso papel é pregar a palavra, e quem convence é o Senhor. O nosso dever é comunicar e não convencer. Nosso papel é sermos fiéis e proclamar a sua palavra e não as nossas ideias. E algo que nós precisamos entender, que pregar não é informar. Pregar não é transferir informação. Não é apenas troca de dados. Pregar é comunicar. O nosso dever é comunicar a palavra de Deus. E comunicação exige entendimento. Comunicação exige coerência. Coerência. Existem aqueles que acham que pregar é apenas informar, é tagarelar, é só dizer um monte de verdades. E aí o que acontece é que essas pessoas se desconectam da informação, se desconectam da mensagem, se desconectam do outro, e eles não têm coerência, não existe coerência. Vejam como é importante a coerência. Imaginem se eu visse o meu filho mais velho correndo atrás de uma bola, e essa bola estivesse indo na direção de uma avenida cheia de carros. Como é que seria a minha pregação? Agora imaginem se eu visse o meu menino correndo por uma avenida, na direção de uma avenida cheia de carros, e eu dissesse: filho, cuidado, a massa do veículo em movimento, em contato com a fragilidade do seu... Como é que seria a minha pregação? Lucas! Muitos estão morrendo porque não existe coerência em nossa pregação.
Tem que haver comunicação, tem que haver coerência na transmissão da mensagem. As pessoas têm que entender que elas estão correndo na direção da morte. As pessoas têm de entender que elas precisam se arrepender, que elas precisam se voltar para o Senhor. E sem comunicação, sem uma pregação que comunique e não apenas informe, nós vamos estar dando muito mais trabalho ao Senhor. Como é que nós comunicamos fogo? Como? Fogo, o prédio está pegando fogo, ei, fogo. E não é uma questão de volume, gente. Não é uma questão de volume. Pregar é comunicar. Pregar não é informar. A letra sozinha é morta. E é por isso que nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo. Ele é aquele que vem e gera toda a coerência, comunicação. O pregador, a pregadora precisa ser cheia do Espírito Santo. Ou vocês acham que o mundo não percebe a nossa covardia, a nossa vergonha, quando nós tentamos apenas transferir informação? A pregação cheia do Espírito Santo, cheia do poder do Espírito Santo, é a marca da igreja, é a marca do cristão. Aleluia. Amém. Não existe igreja sem pregação. Não existe cristão que permaneça em pé sem pregação. Porque ser cristão é depender do outro, é viver em comunidade. Ser cristão é depender da pregação do outro. Não existe carreira solo no viver cristão. Mas tem gente que vai dizer, né? Eu creio em Deus. Eu acredito em Deus, mas eu não vou para a igreja. Eu não preciso ir para a igreja para acreditar em Deus. Ou melhor, o melhor seria na verdade dizer, eu não preciso me reunir como igreja para acreditar em Deus. E até que isso é verdadeiro, porque ninguém precisa da igreja para acreditar em Deus, até porque acreditar em Deus não é o objetivo do Senhor. Afinal de contas, a Bíblia nos diz que até os demônios creem em Deus e tremem. Toda a criação proclama a existência de Deus. Basta a gente olhar para a sua obra, para a complexidade da sua obra, e nós o percebemos. Ninguém precisa da igreja para acreditar em Deus. Mas por que então igreja e por que pregação? Porque o objetivo de Deus, creio eu, é que o conheçamos. A vontade de Deus é que venhamos a amá-lo ao conhecê-lo. Por isso, igreja, por isso a pregação. Eu me reúno com os meus irmãos, eu me reúno como igreja, porque eu preciso da pregação que vai me levar a entender como eu devo me relacionar com Ele e com o outro. Eu preciso da igreja e preciso da pregação, não para saber que Ele existe, mas para saber quem Ele é e o que Ele quer de mim. E sabendo o que Ele quer de mim, então eu poderei dizer: eis-me aqui, eis-me aqui. É isso que nós pregamos,
nós pregamos. Queria te convidar a curvar a sua cabeça por alguns instantes. Feche seus olhos. Se isso te ajudar, e corresponda àquele que falou ao teu coração. Existe um lindo e nobre propósito na sua vida, pastor, na sua vida, líder, na sua vida. Você que lidera, alimenta, leva outros a pastos verdejantes. Você foi separado para um propósito eterno, para um lindo propósito. Como nós precisamos ser coerentes como igreja. Precisamos ser coerentes como aqueles que carregam as boas notícias, as boas novas da salvação, da vida, da esperança que há em Cristo Jesus. O nosso silêncio, o silêncio dos nossos jovens, a nossa ausência no campo missionário é uma incoerência. É uma incoerência os nossos esforços voltados para tantas outras coisas. É uma incoerência. Diante dos olhos do mundo, diante dos olhos daqueles que aguardam a manifestação dos filhos do Senhor. Foi Ele quem disse: Ide, vá, o meu desejo é que você vá e anuncie o ano aceitável do Senhor, vá e anuncie a minha bondade, o meu amor, a minha misericórdia, vá, ide. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, disse-nos o Senhor. As portas do inferno não prevalecerão. Glória a Deus, aleluia! Mas me parece que muitos entendem o contrário daquilo que o Senhor na verdade quis dizer. A impressão que se tem é que muitos, por conta desses ataques, por conta das aflições que vêm por parte do mundo, que vêm por parte da terra, do inferno, muitos acabam adotando uma postura defensiva e entendem o contrário daquilo que na verdade o Senhor quis dizer. Entendem que o Senhor na verdade disse que o inferno não prevaleceria contra as portas da igreja. Mas não é isso que o Senhor nos disse. O Senhor nos disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. O que são portas? O que são portas? Portas não são instrumentos ofensivos. Portas não são armas de ataque. Portas são as últimas estruturas defensivas de um domínio, de uma fortaleza. E com isso que o Senhor estava nos dizendo, com isso que Ele está nos dizendo,
Ele está nos dizendo que na medida em que a igreja, na medida em que os seus se levantarem e marcharem e anunciarem as boas notícias do amor, as boas notícias do Evangelho, as portas do inferno não prevalecerão. As portas do inferno não prevalecerão contra o avanço da igreja. Por isso, ide, por todo mundo, ide. As portas do inferno não haverão de prevalecer contra o avanço do Evangelho, que é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê, todo aquele que crê. Onde estão? Onde estão? Onde estão? Onde estão aqueles que irão? Aqueles que dizem sim. Onde estão aqueles que haverão de ser coerentes? Coerentes com a sua fé, sabendo que existem tantos locais no mundo e até mesmo no Brasil onde não há um olhar sequer, um olhar missionário, um enviado. Onde estão aqueles que haverão de ser coerentes e treinarão, prepararão outros proclamadores? Onde estão aqueles que, como o Senhor, vão rogar ao Pai, porque os campos estão brancos, os campos estão brancos, os campos estão brancos, as pessoas estão prontas para receberem o Evangelho, o poder de Deus, o poder de Deus. Onde? E disse-lhes o Senhor: ide pelo mundo todo e preguem o Evangelho a toda criatura. Onde estão os discípulos do Senhor? Quem crer e for batizado será salvo, eternamente salvo, porque você disse sim, eternamente salvo, porque vocês enviaram, porque você foi, porque você disse: eis-me aqui. E estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos e estes ficarão sarados. Onde estão aqueles que desejam ver a glória de Deus? Desejam ver a glória de Deus. Estes verão a glória do Senhor, porque Ele é aquele que vem e confirma a sua palavra com os sinais que haverão de acompanhar os que creem. Obrigado, Senhor, por tua palavra que é vida, é ânimo, é norte, é força. Obrigado, Senhor, pelo teu Santo Espírito que nos conforta, nos consola, nos convence, nos faz dizer sim, sim, a tua boa, agradável e perfeita palavra. Senhor, eis-nos aqui. Usa-nos, Senhor, usa-nos, Senhor, leva-nos a compreender, leva-nos, Senhor, a ser aqueles que não têm por que se envergonhar, porque conhecem a tua boa palavra.
Separa-nos, Senhor. Ensina-nos. Envia-nos para a tua glória e para o teu louvor. Em Cristo Jesus.